A gente vai agora para Brasília conversar com o repórter Ruth Moraes, que está lá acompanhando esse voto e chega também com a sua análise e aquilo que conseguiu trazer de apuração. Ruth, nós estamos aqui, obviamente, assim como você e o Brasil inteiro, desde as 9 da manhã, acompanhando o voto que é proferido por Fux, que segue ainda, a gente só está no intervalo de 10 minutos. Eu queria saber um pouco de você, da sua apuração e os seus destaques. Pois é, Algarte, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O voto do ministro, dobrou aqui mais que o próprio voto do relator Alexandre de Moraes. Já são mais de 8 horas de voto aqui. A defesa do ex-presidente acabou de falar aqui com a imprensa e o que a gente pode trazer de ponto principal da fala do advogado Celso Vilardi, que defende Jair Bolsonaro, é de que ele vai esperar agora os demais votos, mas que ele considerou positivo o voto de Fux até o momento, principalmente porque ele atendeu a uma questão que as defesas têm falado muito, que é o cerceamento de defesa. Eles estão alegando que não tiveram acesso a todos aos autos e que o que o Moraes liberou para eles, o relator, estaria aqui de alguma forma, seria muita coisa, muitos documentos que a defesa não teria como um tempo hábil de analisar. Para a gente entender aqui o ponto principal até o momento do voto de Fux, ele absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro por todos os crimes que lhe foram imputados, incluindo o de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Existe outro crime que é imputado também aqui pela PGR, que é o golpe de Estado, mas Fux, no início do seu voto, destacou que ele já iria associar esse crime ao crime de tentativa de abolição. Portanto, ele considerou só um desses crimes e não os dois crimes. O ministro argumentou aqui que as condutas praticadas por Bolsonaro durante o seu mandato enquanto presidente da República não podem configurar golpe de Estado, isso porque Bolsonaro era então presidente ali no fim de 2022, quando, segundo a PGR, ele teria articulado uma minuta para dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente eleito, que era o presidente Lula. Fux também disse que não pode imputar a Bolsonaro a responsabilidade pelos crimes praticados por terceiros no 8 de janeiro aqui, isso porque, segundo ele, não há prova causal que ligue de fato Bolsonaro ali incentivando essas pessoas a estarem ali no 8 de janeiro e nem nas manifestações. O ministro também rebateu as acusações com relação à minuta de golpe, que é muito citada pela PGR. São 2 minutas, pelo menos, citadas, uma encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres e outra no gabinete de Bolsonaro, na sede do Partido Liberal. O ministro afirma que esses documentos não passam de cogitação ou de atos preparatórios sem potencial executório. Ele avaliou aqui que não havia provas robustas de que Bolsonaro tivesse conhecimento ou participação ativa e dolosa na elaboração aqui desses textos, e também disse que a própria acusação da PGR tem contradições e falhas que impedem o juízo de certeza necessário para essa condenação. Com relação aqui ao almirante Garnier, que era comandante da Marinha na ocasião, ele defendeu a absolvição de Garnier totalmente por todos os crimes e disse que a conduta narrada por generais que estavam em uma reunião do fim de dezembro, de que Garnier teria colocado as tropas à disposição de Bolsonaro para dar um golpe de Estado, ele disse que isso não configura de forma ativa de que ele de fato teria aderido a qualquer tentativa de golpe de Estado. O ministro ressaltou que a mão tem que entrar na luva e que, portanto, os fatos precisam corresponder ao tipo penal. E até o momento, o único que ele votou por condenar por algum crime foi o tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele votou para condenar Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, destacando que as mensagens trocadas por Mauro Cid com outros integrantes do governo à época comprovam que, de fato, ele articulava uma tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito. Então, a gente segue aqui esperando o fim do voto do ministro. Ainda faltam 5 réus para que ele exerça esse voto, mas a gente pode destacar aqui até o momento que ele deu indicativos de que não deve acatar a condenação pelo crime de organização criminosa para os demais réus, porque ele deixou claro em todos os momentos no voto que não existe organização criminosa, diferentemente do que alega a Procuradoria-Geral da República. Algarte, volto com você.